Opa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Vamos falar sobre o fronte Rússia e Ucrânia, o que é que está acontecendo nas últimas horas. Hoje, 6 de março de 2025. Para facilitar você que está acompanhando aqui, eu sei que tem muita gente nova chegando por aqui no canal. E sempre, olha, faz mais sobre essa questão do front, olha, fala sobre isso. Vê só, todos os dias por volta das 10 da manhã, entre 9 e meia, 10 da manhã, sai um vídeo como esse, tá? Na thumb, ou seja, a capa do vídeo, mostra nessa cor vermelha aqui, com o nome front. Então você sabe que eu vou analisar o que é que está acontecendo no front nas últimas 24 horas entre Rússia e Ucrânia, tá? Se for o front vermelho e falar sobre Israel, então você sabe que eu vou analisar o mapa de Israel e assim vai, tá? Outra coisa, se tiver notícias, você sabe, vai estar na cor verde notícia. Então todos os dias, de domingo a domingo, estou por aqui, tá? E sempre estou analisando o front, só para deixar bem claro, ok? Eu, vez ou outra, eu vou estar repetindo alguns termos, algumas coisas que eu costumo falar muito, só que eu percebo que tem muita gente nova chegando e depois vem me corrigir. Olha, faltou falar sobre isso. Só que de tanto eu falar sobre isso aqui por um exemplo simples, o obuseiro, a maioria dos obuseiros MLRS, que são aqueles lançadores de foguete, como o Grad, por exemplo, 21, chamado de Katyusha, eles têm normalmente um padrão oficial, 25 quilômetros, 40 quilômetros, tem algumas versões MLRS que chega a 70 quilômetros. Só que os russos vêm utilizando como padrão um limite de 15 quilômetros. Primeiro, para ter uma certeza do alvo, e segundo, porque provavelmente eles estão utilizando uma quantidade menor de explosivo nesses. Enfim, nesse tipo de balística, vamos chamar, entre aspas, vamos chamar assim, ou de foguete. Só para deixar claro. Então, eu sempre estou falando isso. Só que em alguns vídeos eu esqueço. Então, isso é um exemplo clássico de que eu sei, não é o limite só de 15 quilômetros, esses sistemas. Só que os russos estão operando nesse conflito Rússia e Ucrânia, uma região limítrofe desse tipo de equipamento de 15 quilômetros, para ter uma certeza do alvo, e porque eles estão produzindo em massa, num volume gigante, e é para ter mais volume e ter uma precisão maior, eles colocam uma carga menor. Tá? Quanto maior a carga, mais distante vai, maior é o risco de não acertar o alvo, podendo atingir alvos civis, que é o que os russos, evidentemente, atingem alvos civis, mas querem atingir o mínimo possível de alvo civil, porque eles não querem uma terra arrasada, eles querem avançar conquistando e depois reorganizar tudo, tá? Eu precisava falar sobre isso, explicar isso, porque tem muita gente nova. Dito isto, o que é que nós vamos ver hoje? Falar sobre Andrivka, o que é que está acontecendo no fronte Andrivka. Kursk, tem novidade em Kursk mais uma vez. E tem um trecho, né, que foi bombardeado provavelmente com soldado, tinha presença de soldados lá em Kryvyi. Vamos falar um pouquinho sobre isso e muito mais. Vamos lá. Trazer logo de cara para você aqui o mapa do Live UA Map e mostrar evidentemente a novidade, para quem não está sabendo, vai saber agora. Andrivka 100%, oficialmente os russos disseram, olha, Andrivka agora é russa. Então oficialmente, tá? Oficialmente mesmo estão trazendo, e eu já vinha meio que extraoficialmente dizendo, olha, Andrivka já caiu. Então, desde janeiro, né, desde final de dezembro, quando Kurakov começou a cair, ou caiu, depois Dacne, que demorou bastante para cair, né, por sinal, finalmente caiu. Assim que Dacne caiu, houve uma explosão acelerada, em ritmo acelerado em Ulakli. Chegamos em meio a tudo isso, teve o fato de, em paralelo, né, teve Shevchenko, Andrivka, então perceba que foi muito avanço russo, e aí chegamos nesse setor aqui de Constantinopla, apenas faltava alguns trechos, faltava não, faltam alguns trechos, e assim como é padrão de guerra, e aí mais uma vez os agoniados, eu sei que esse sistema que eu vou mostrar agora, desde que a guerra é guerra, já fazem isso, mas os russos especificamente são campeões em saberem fazer bem feito, que é o uso, a chamada doutrina russa, doutrina Putin de guerra, tá? Doutrina Gerasimov e de outros tantos que já passaram da União Soviética, que é o flanqueamento.
Só que os russos fazem esse flanqueamento muito bem feito, tá? No caso desse flanqueamento aqui específico de Constantinopla, então, além deles terem feito esse flanqueamento nesse sentido, fizeram uma mão dupla aqui, ó, ou mão tripla praticamente. O que é a mão tripla? É quando, ó, há um reforço triplo no setor. Quando vem de leste a oeste, de norte a sul, de sul a norte. Basicamente agora, com Andrífica limpa, digamos assim, qual o próximo alvo? Fechar agora provavelmente via sul, tá? Já foi estrangulado aqui esse setor de H15 dessa rodovia, já faz um tempo que Constantinopla já está, e basicamente os ucranianos estão tendo que margear esses rios aqui que tem, tá, para conseguir. Então tá terrivelmente, tá uma situação muito ruim para os ucranianos que estão aqui, tá? Evidentemente não tá fácil também para os russos, mas provavelmente os russos vão continuar a avançar aqui da parte de Andríivka, vão avançar nesse sentido. E, digamos, o cerco vai vir provavelmente do sul. Evidentemente também forçar a barra aqui na parte frontal, que a qualquer momento deve cair, tá? Poderemos ver nos próximos dias uma grande chance de finalmente agora Constantinopla cair de fato. Porque aí boa parte dos ucranianos que estavam aqui e que também estavam fazendo reforço em usar drones em Constantinopla, usar obuseiros também já era. Tiveram que recuar aqui para esse setor. Perceba que dentro do modus operandi russo já estão bombardeando, tá? O Lexivka aqui, ó. Isso aqui é um ícone de que houve um bombardeio recente nas últimas horas. Então, Andríivka caiu. Provavelmente Constantinopla em breve vai cair, vai vir teoricamente de sul para norte, né, fazendo esse movimento meio a noroeste, né, fazendo lateralmente aqui. Deixa eu desenhar melhorzinho aqui. Provavelmente vão buscar esse flanqueamento aqui assim, além de tentar encontrar um ataque frontal. Em algum momento vai cair esse ataque frontal, a defesa vai ter que começar a recuar. Porque é questão de lógica, ou os ucranianos ficam aqui para serem mortos ou capturados, ou alguns poucos vão se aventurar em conseguir aqui recuar. Está chegando uma situação muito difícil, principalmente por conta dessa parte alagada. Só não está pior porque ainda está meio que congelado alguns setores aqui, ó. Esse setor aqui está congelado, pelo menos as imagens que eu vi. Então estaria até pior, tá? Só para você ter uma ideia. Dito isto, o que mais está acontecendo no fronte de importante e relevante? Sim, deixa eu só mostrar aqui no outro mapa. Pablo, não mostrou outro mapa. Aqui, ó, Andríivka, no Calibrated. Só vou mostrar. Aí tem o caso, o avanço russo em todo esse setor aqui em Velika Novozilka, tá? Os ataques estão acontecendo. Perceba que os bombardeios russos estão muito próximos aqui, ó, nessa Shevchenko, outra Shevchenko. Eu até já expliquei em um vídeo anterior o porquê Shevchenko é tão famoso, tem tantos nomes, mas resumindo, Shevchenko quer dizer local que mora um sapateiro famoso. Basicamente é isso, sapateiro. Shevch quer dizer sapateiro. Enko quer dizer local que mora algum sapateiro. E é ucraniano, tem mais esse detalhe. Enfim, é mais ou menos essa terminologia Shevchenko. Então tem muitos por aí. Então os russos provavelmente vão, então, pela lógica que está acontecendo os bombardeios, vão avançar neste sentido aqui. E Vinpol, que praticamente caiu já, tá? É Privil também, então vão avançar nesse sentido aqui, ó. Esse setor, provavelmente, esse é o caminho. Assim como mais ao sul aqui, ó, deixa eu subir. Aqui, ó, Novodarivka. Esse setor aqui, Zelenpol e tudo mais, então os russos vão focar aqui, ó, também, tá? Vão focar nesse vilarejo Novopil, questão de tempo, onde tem esses bombardeios aqui muito próximo do fronte. Isso é o que nós chamamos de estar, entre aspas, amaciando para avançar. Depois disso, qual é o próximo passo? Usar a Katyusha, que é o Grad 21, que é o BM-21, né? O BM-27 também. Em alguns locais tem o Kokzan 170mm, que é o norte-coreano. São obuseiros, tá? Que estão utilizando.
Então pode ser obuseiros ou MLRS que vão estar aqui nesse setor, vão começar então a fazer esse movimento. Ocorreu também tem ocorrido muitas explosões e ataques aqui nesse fronte, próximo a Zaporízia. Já trouxe vídeo sobre isso, dando claramente a entender que os russos farão algum movimento nesse setor rumo a Zaporízia, tá? Tá ficando cada vez mais claro. Eu até trouxe um mapa para vocês, depois eu vou deixar no final aqui para quem perdeu esse vídeo, muita gente assistiu, mas há uma grande chance dos russos estarem, primeiro, querendo focar em capturar o restante aqui de Donetsk, tá? E rumo a Zaporízia, também fazendo o movimento leste-oeste, sul-norte, movimento nesse sentido também noroeste. Então a ideia é flanquear o máximo possível rumo a Zaporízia. Se já vão capturar logo de cara ou não, não sei. Aí é uma questão de etapas, de estratégias, mas é uma grande chance de acelerar assim que essa etapa passar, depois da primavera, quando o verão de fato chegar, provavelmente Zaporízia estará no alvo, assim como Kherson, Mykolaiv e outras áreas, tá? Outra coisa importante que aconteceu antes de subirmos, né, mostrar lá em cima, lá no front Kursk, aproveitar que estamos aqui nesse setor, não teve mais nenhuma novidade especificamente em Odessa, só para deixar claro, estávamos antes de subir. Em Kherson também não teve nenhum ataque específico, teve esses últimos dias, Kherson e Odessa, muitos ataques, teve problema elétrico. O alvo foi Krivri, causou, por sinal, inclusive, a destruição de um dito hotel que, segundo os informes, tinha presença de mercenários nesse hotel, né? Pelo menos 4 mortos e 31 feridos. Tem informes, inclusive, que mais pessoas morreram, mas aí é aquela história padrão da mídia ucraniana, daquele Miguel, o velho Miguel, que não divulgarem tudo, né? Neste setor aqui teve ataque em Dnipro também, tá? Toda a defesa aérea, com drones, perceba, então toda a defesa aérea foi focada, meio que conseguiram não se defender muito bem, então foram cerca de 68 drones que foram abatidos, lançados drones de novo, como tem sido o modus operandi russo e ucraniano, os ucranianos atingirem de 50% a 60% de tudo, então, se eles atingiram no informe 68, então os russos devem ter lançado entre 100 a 120 drones, metade atingiu o alvo, a outra metade não, tá? Só para deixar claro, lembrando que em Krivri foi a presença de bombas, ataque de míssil, melhor dizendo, desculpa, ataque de míssil. Qual foi o míssil? Não sei. No caso aqui, especificamente, foi míssil, tá? Em todo o trecho, todo o setor, todas essas regiões aqui que ocorreram então ataques de mísseis, tá? Outros locais foram bombas, normalmente bombas FAB, né? Que tem sido o padrão. Bombas FAB 500, 1500 e 3000. Subindo agora, vamos lá, subindo. Em Pokrovsk, continua o cerco, continua o trabalho muito forte do lado ucraniano, né? Tá aqui ainda grandes batalhas acontecendo em Piskan, no setor de Udakne, principalmente Udakne aqui, né? Fazendo uma forçação muito grande. Aqui também, Novandrivka, nesse setor de Rio, continua tentativa ucraniana de avançar nesse setor, então tá ainda travado. Lembrando que os ucranianos resolveram colocar uma força gigante aqui em Pokrovsk e em Toretsk, tá? Aqui houve um avanço, depois houve um recuo ucraniano neste setor aqui, tá bom? Aqui, ó. Em Vodiandruhe, esse Iberezivka, todo esse setor aqui, que na realidade tá ocupado pelos russos, nesse mapa não mostra, mas isso aqui é tudo ocupação russa, tá? Tudo isso aqui tá ocupação russa. Foi feito um corredor aqui deste setor, então este setor, mais ou menos assim, ó. Entre uma área de água, se você observar bem, ó, entre essa barragem aqui e essa outra barragem e o rio, os ucranianos conseguiram passar, se você observar bem, aqui, ó, nessa passagenzinha,
Em alguns desses setores, os ucranianos conseguiram passar e avançaram, tiveram que recuar um pouquinho, então está ocorrendo uma batalha bem espremida e os ucranianos têm uma decisão urgente a tomar, de que se eles não acelerarem ainda mais aqui, a coisa vai se complicar porque eles vão ficar cercados, vai ficar mais difícil para eles por conta da questão geográfica. Então foi um furo, mas eles conseguiram avançar, mas não foi um local muito interessante. Lembrando que existe uma base principal russa em Vozdvizenka, inclusive motorizada, né, tem batalhão motorizado aqui presente, russo, e que com certeza fazem algumas movimentações constantes de ataque aqui, tá bom? Em Toretsky, que é o outro setor, continua esse movimento do batalhão, no caso regimento agora, mudou de nome, é regimento. O regimento Azov ainda continua a fazer esse movimento, tentativa de movimento de pinça nesse sentido aqui, ó, norte-sul. Neste sentido aqui, ó, tentam fazer movimentos, fazem assalto, como eu disse, no centro, em outras áreas aqui. Depois tem que recuar. Depois eles recuam. Eles recuam, tá? Por isso que no mapa não mostra tão presença já confirmada, digamos, dos ucranianos terem ocupado essa área. Porque o Azov está fazendo esses trabalhos de assaltos, tentando minar aqui, tentando destruir alguma coisa por aqui. Só que os russos mudaram de posição. E aí tá toda uma briga, muito pesado. Tem muitos soldados fazendo pressão em outros sentidos aqui, para meio que despistar. Então existe toda uma proteção. Deixa eu pegar aqui no outro mapa esse setor aqui de Toretsky, se tem alguma fortificação recente. Se tiver, ele vai mostrar aqui. Peraí, deixa eu. Em cima, fica meio longe. Deixa eu abrir Toretsky. Antes de irmos para. Aqui, ó, vamos lá. Antes de irmos para Kursk. Tem novidade em Kursk, tá? Aqui. Ó, o que foi que os ucranianos fizeram? Meio que na mina, ó, existe essa mina. Aqui, ó, um setor aqui próximo de mina. O setor próximo aqui de mina. Então, os ucranianos fizeram esse movimento mais ou menos nesse setor, tá? Tem feito esse movimento. E aí, o que tá acontecendo? Eles estão fazendo muito ataque aqui, ó. Nessas fortificações. Muitos ataques nessas fortificações aqui. Tentativa também por aqui. Um volume grande de soldados, tá? E tentando pegar brechas de passagens que existem aqui. Tentar avançar. Tem alguns que chegaram a subir aqui nessa montanha de rejeitos. Isso aqui são montanhas de rejeitos, tá? Não são montanhas verdadeiras. São montanhas de rejeitos. São aterros, tá? A mineração. Os rejeitos vão ficando aqui, vão sendo minerados, vão vindo para cá. Vão formando camadas. Lá em Pokrovsk, inclusive, é bem visível essa movimentação. Tem as torres, é bem próximo das torres aqui, ó. As famosas torres de Toretsky. Quando você pesquisar no Google Toretsky, em algumas das imagens vai aparecer provavelmente essas torres que estão aqui, mais ou menos, tá? Que é dessa usina de mineração. Então, estão fazendo esse movimento, mas ainda não tem nada certo, tá? Só para deixar claro aqui. Vamos ganhar tempo aqui, vamos para Kursk. Em Kurilovka, especificamente, ele ir para lá. Perceba nesse tom aqui mais escuro, isso é mais um avanço russo. Pablo, isso é onde? Eu tô meio perdido. Peraí, deixa eu tirar o zoom. Você vai entender melhor agora. Ó, aqui, o cerco. Isso aqui é no mapa Divigen, tá? Lembrando que precisa ter conta, caso você queira utilizar. Eu vi que algumas pessoas querem acompanhar. Tem que ter conta, é em russo. Apesar de estar traduzido aqui, mas o acesso lá no Telegram, então tem que prestar atenção quando for, para ir devagarzinho sempre, para não clicar no local errado. Então, e terminar pegando vírus, tá? Tem que ter esse cuidado. Cuidado com os russos, cuidado com os ucranianos. São campeões de vírus, tá? Então, ó, tá aqui o cerco a Sudza. Sudza, que é a cidade principal desse avanço ucraniano aqui. Lembrando que depois que os russos avançaram em Sverdlokovo,
Lebedevka, conseguiram avançar nesse sentido. Aqui também entraram em território russo, no caso, desculpa, em território ucraniano. Estão fazendo todo um trabalho nessa estrada aqui, impedindo a passagem de reforços ucranianos, bombardeando, lançando drones principalmente, tá? Então tá bem difícil o avanço. Lembrando que antigamente esse setor aqui, ó, esse era o principal, era o setor mais forte ucraniano. Era considerado como o setor mais forte que estava causando mais danos aos russos, tá? O setor aqui, até mais em cima, Pogrebki, era considerado até um tempo atrás, não tá até com Pogrebki, esse setor aqui, ó, todo esse setor, talvez até mais embaixo aqui, próximo dessa fortificação, mais ou menos. Tudo isso era considerado até um tempo atrás como uma das maiores fortificações. Uma quantidade grande de soldados, de blindados, muitos drones. Aqui era um local muito... Era, tá? Um local muito difícil. E que aos poucos a coisa foi desandando. Inclusive é um dos locais onde os russos estão conseguindo mais avanço, é todo nessa região de cá. Onde nós temos duas tropas de elite aqui. Nós temos... o pessoal da Força Naval, tá? A Força Naval tá aqui, e junto com paraquedistas nesse setor. Então, mais ou menos até próximo a Lochnia, melhor dizendo, estão os parachutas, né, os paraquedistas, e de Lochnia para cima estão presentes, então, a parte naval. Então, com forças de elite, de assalto, que estão nesse setor, neste momento. Tá? E que nesse caso aqui, próximo a Kurilovka, então, continuar um avanço em termos de floresta, que é um local bem difícil, tá? Floresta, é mais difícil o avanço, não é só rio, é rio com floresta. E os russos conseguiram, então, fazer esse avanço interessante e significativo, que basicamente eles querem fortalecer o máximo possível essa cabeça de ponte. E em algum local aqui, ou aqui em Zuravka, ou em Novenk, eles vão ter que formar outra cabeça de ponte. Em Basivka, teve ataques em Basivka e recuo russo, tá? Então, assim que Basivka de fato cair, basicamente a ideia da cabeça de ponte vai ser em Basivka, junto com Kurilovka. Pablo, o que seria essa cabeça de ponte? E aí eu começaria esse movimento aqui, ó. De cerco total, tá? Basicamente, esse vai ser o caminho. Evidentemente, pode ser que eles continuem um avanço lento e gradativo em Sverdlokovo, só que estão encontrando desafios. Por quê? Toda a tropa que estava aqui em grande concentração, uma parte dela recuou para Sudza e outro fez esse movimento aqui, ó, para tentar conter isso aqui, o fechamento. Então eles estão presos aqui nesse bolsão, aqui nesse setor. Por isso que os russos não conseguem avançar de Sverdlokovo nesse sentido. Tiveram que fazer este movimento, ó, lateral. Assim que conquistaram Sverdlokovo, os russos tiveram que fazer esse movimento, que é um movimento normal de organização do território, tudo bem, faz parte. Mas mais do que isso é que esse avanço frontal foi impedido, no caso, pelos ucranianos, porque toda a fortificação que estava mais ao norte estão vindo gradativamente aqui para esse setor, porque é um setor frontal importante que vai dar de cara com Sudza. Tá? Então tem que ter esse cuidado especial. Tá bom, pessoal? Basicamente é isso. Lembrando que todos os dias, a partir das 10 da manhã, 9h30, 10 da manhã, tem análise do front, assim como essa análise. E ao longo do dia tem outros vídeos falando de notícias do que está acontecendo, minhas análises, outros fronts, se for importante e relevante, vou estar trazendo também por aqui. Se você não é amigo do canal, quer ter acesso com exclusividade e com antecedência em muitos vídeos, tem um link na descrição também, é uma forma de você ajudar. Pablo, eu não quero ser amigo do canal porque eu não quero passar meus dados. Tem a opção Live Pix, que você faz o Pix ou usa cartão que quiser, né? Normalmente é Pix, e você não passa os seus dados pessoais caso você não queira, né? Não tem problema. A vantagem do Live Pix, que é uma forma de você ajudar o canal, né? Eu receber um pouquinho mais, termina sendo uma ajuda mais direta. E você pode até mandar uma mensagem, uma pergunta exclusiva, e eu posso estar te respondendo depois. Mas enfim, então é isso. Valeu, grande abraço, até a próxima. Fui.